Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 5 de janeiro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Santo Eduardo, o confessor. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Alexandria, no Egito, Santa Sinclética, que, segundo a tradição, seguiu a vida eremítica. Morte no século IV. Em Cartago, na atual Tunísia, São Deográcias, bispo, que resgatou muitos cativos trazidos da cidade de Roma pelos vândalos, abrigando-os em duas amplas basílicas preparadas com pequenos leitos e esteiras. Morte no ano 458. Em Roma, a comemoração de Santa Emiliana, virgem, tia paterna de São Gregório Magno, que, pouco depois da sua irmã Tarsila, partiu deste mundo ao encontro do Senhor. Morte no século VI. Na Bretanha Menor, região da atual França, São Convoião, abade, que fundou em Redon o mosteiro de São Salvador, onde, sob a sua direção e seguindo a regra de São Bento, floresceu uma pléiade de monges insignes pela sua grande piedade. Destruído seu cenóbio pelos normandos, construiu um novo mosteiro em Saint-Martin-de-Plélan, onde faleceu octogenário. Morte no ano 868. Próximo de Valkenburg, na região de Limburgo, na atual Holanda, São Gerlach, eremita, insigne pelo seu auxílio aos pobres. Morte no ano 1165. Em Todi, na Úmbria, região da Itália, o beato Rogério, presbítero da Ordem dos Frades Menores, que foi discípulo de São Francisco e seu fervoroso imitador. Morte no ano 1237. Em Angers, na França, os beatos Francisco Peltier, Tiago Ledoyen e Pedro Tessier, presbíteros e mártires, que durante a Revolução Francesa, foram degolados por permanecerem fiéis ao seu sacerdócio. Morte no ano 1794. Em Filadélfia, na Pensilvânia, nos Estados Unidos da América do Norte, São João Nepomuceno Newman, bispo, da Congregação do Santíssimo Redentor, que prestou grande auxílio aos imigrantes pobres com meios materiais, providentes conselhos e admirável caridade e se dedicou com muita solicitude à formação cristã das crianças. Morte no ano 1860. Em Genova, na Itália, a beata Maria Repeto, virgem, das Irmãs de Nossa Senhora do Refúgio no Monte Calvário, que,
oculta aos olhos do mundo, foi notável na sua atividade para confortar os aflitos e fortalecer os vacilantes na esperança da salvação. Morte no ano 1890. Em Dublin, na Irlanda, São Carlos de Santo André, João André Oben, presbítero da Congregação da Paixão, eloso ministro do Sacramento da Penitência. Morte no ano 1893. Em Jaslovice, cidade da Ucrânia, a beata Marcelina Darouska, que, depois do falecimento do esposo e do filho primogênito, se consagrou ao Senhor e, sempre solícita pela dignidade da família, fundou a Congregação das Irmãs da Imaculada Virgem Santa Maria, destinada à formação das jovens. Morte no ano 1911. Em Spoleto, na Itália, o beato Pedro Bonilli, presbítero, fundador do Instituto das Irmãs da Sagrada Família, destinado à educação e auxílio das jovens indigentes e dos órfãos. Morte no ano 1935. Em Saragoça, na Espanha, Santa Genoveva Torres Morales, virgem, que, tendo sofrido já desde a infância a aspereza da vida e a adversidade da doença, fundou o Instituto das Irmãs do Sacratíssimo Coração de Jesus e dos Anjos, destinada ao auxílio das mulheres. Morte no ano 1956. História de Santo Eduardo. Santo Eduardo, o Confessor, rei da Inglaterra, promoveu a paz e combateu a corrupção em seu reinado. Origens. Eduardo viveu entre 1003 e 1066. Em 1013, com 10 anos, foi exilado na Normandia, noroeste da França, juntamente com sua mãe, quando inimigos invadiram a Inglaterra. No exílio, o jovem Eduardo continuou a ser educado na fé cristã por sua mãe. Os dois viveram na Normandia durante 29 anos, até a morte do falso rei Hardicanute. Então, Eduardo foi aclamado rei da Inglaterra, aos 39 anos. Benfeitor. Eduardo tinha feito um voto de ir até Roma em peregrinação, caso assumisse o trono da Inglaterra, que era seu por direito. Após conseguir a graça, quis cumprir sua promessa, mas o Papa o dispensou. Por isso, ele doou todo o dinheiro que gastaria nesta viagem em benfeitorias para os pobres, criando abrigos e asilos, onde os mais necessitados encontravam apoio. Durante todo o seu reinado, Eduardo socorreu os pobres, mostrando que os governantes devem colocar-se a serviço dos governados. Pacificador. A Inglaterra vinha sofrendo grandes tribulações há anos, por causa de brigas entre os partidos normando e anglo-saxão. Sendo ele anglo-saxão, mas tendo vivido entre os normandos, conhecendo os dois lados, estabeleceu o diálogo e conseguiu promover a paz entre os inimigos. Além disso, Eduardo aboliu várias leis opressoras e injustas e instaurou um governo que promoveu a paz e a prosperidade na Inglaterra. Casamento e política. Com a intenção de firmar a paz definitivamente, o rei Eduardo casou-se com Edith Goulvin, filha de seu adversário político mais difícil, chamado Barão de Goulvin. Casamentos arranjados eram coisa comum naquele tempo, mas ainda entre os governantes. O barão, por sua vez, como sogro do rei, achou-se na condição de governar o país e começou a fazer armações políticas neste sentido. Quando o rei Eduardo percebeu que suas conquistas corriam o risco de serem perdidas, exilou o sogro e colocou a esposa num convento. Ao ver que o país voltará ao rumo certo, voltou a conviver com sua esposa, por quem era apaixonado. Obras de gratidão a Deus. O rei Eduardo era homem de oração, meditação da palavra e ascese espiritual. Vendo realizado seu sonho de governar seu país no rumo da paz e da prosperidade, Eduardo sentia-se grato a Deus. Por isso, decidiu restaurar a grandiosa abadia de Westminster, na qual, anos depois, ele foi sepultado. Desapego. Santo Eduardo era desapegado dos bens materiais. Certa vez, quando voltava de uma missa, um pobre aproximou-se dele para pedir esmola. Eduardo viu que este pobre representava um grupo de necessitados que estavam ali sofrendo a míngua. Então, ele deu a ele seu precioso anel de rei. Os pobres tiveram suas vidas transformadas por causa disso. Mais tarde criou-se a tradição de que o pobre que tinha lhe pedido esmola era São João Batista. Na verdade, era o próprio Jesus, que disse: "Tudo o que fizerdes ao menos dos pequeninos, por causa de mim, é a mim que o fazeis." Mateus 25. Corpo incorrupto.
Santo Eduardo faleceu no dia 5 de janeiro, após cumprir um reinado memorável para a Inglaterra. 50 anos após sua morte, decidiram trasladar seus restos mortais dentro da abadia e descobriram que seu corpo estava intacto. Assim, ele foi trasladado com toda a solenidade para a igreja principal da abadia de Westminster. Isso aconteceu um ano após ele ter sido canonizado, em 1162. Oração a Santo Eduardo. Ó Deus, que concedestes a Santo Eduardo a graça de governar com justiça, promovendo o verdadeiro bem para seus governados, concede-nos a graça de governar nossas vidas e nossos bens com justiça e procurar verdadeiramente o bem do próximo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Santo Eduardo, rogai por nós.